Eu gostaria de convidar você que nos assiste, vocês a abrirem as suas Bíblias, se coloquem em pé, meus irmãos, e abrirmos as nossas Bíblias. Em Isaías, no capítulo 6, e vamos ler dos versos de 1 a 8. Isaías, capítulo 6, versos de 1 a 8. Leamos, então. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar nesse momento? Podemos sentar, irmãos? Vamos orar. Amado Deus, nós pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes, nossos corações, para compreender a Tua palavra nesta manhã, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Que possamos sair daqui, Senhor Jesus, conscientes daquilo que o Senhor quer que façamos, da forma que o Senhor quer que vivamos, e como responder ao Teu chamado, Senhor. Ó Deus, é o que te pedimos e rogamos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos num mês de missões, e quando falamos em missões, nós geralmente nos vem à mente: eu quero ir para a África, eu quero ir para os países escandinavos, e tem uns que querem ir para a Disney, né? Mas o que é preciso para você ir para missões? Isaías, esse texto, capítulo 6, esse texto que acabamos de ler, é justamente um texto onde encontramos no verso 8 uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas algo aconteceu para que ele chegasse a esse ponto. O contexto em que Isaías vivia, irmãos, era um contexto político complicado, era um momento de grandes crises em Judá. Crise política, crise moral, crise social e crise espiritual. Meus irmãos, é tanto que o povo estava invertendo os valores, o povo estava distorcendo. É o que encontramos no capítulo 5, verso 20 de Isaías. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da oscuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Então, eles estavam distorcendo os valores. Além do mais, no âmbito espiritual, eles estava pior ainda, a tal ponto de eles serem colocados como que piores aos animais. É o que nos diz o verso 3 do capítulo 1. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. E agora, além de toda essa crise, o trono está vazio. Morre o grande Uzias, que reinara por 52 anos, ali em Judá, no Reino do Sul.
E agora, diante desse cenário, quem irá ocupar o trono? Será que esse que vai ocupar vai trazer benefícios para a nação? Será que ele irá corrompê-la? E, de fato, seus sucessores foram Acás, foram Manassés, e nós conhecemos a história desses reis, levando o povo, inclusive, a pecar contra o Senhor. E é nesse cenário terrível, irmãos, que Isaías recebe o seu chamado. E nós sabemos que nós estamos vivendo tempos, estamos todos cientes disso, vivendo tempos de crises. Crises econômicas, crises sociais, crise política, crise moral. E a questão é, o que nós devemos fazer como igreja? Igreja plantada dentro de num bairro, onde ao redor existem comunidades, e nós temos uma mensagem que pode mudar isso, mudar o coração, que é uma mensagem poderosa, que é a mensagem do Evangelho. Mas como que nós estamos lidando? O que nós estamos fazendo? Irmãos, quando Isaías entra no templo, certamente seu coração, com o coração abalado, um coração cheio de tristeza pelo que estava acontecendo, também sem saber. Acontecem 3 coisas com Isaías, que eu queria meditar com vocês sobre isso. O que nós devemos fazer em tempos de crise? A primeira coisa que ele constatou, que ele se percebeu, que nós devemos perceber, e que nós devemos fazer em tempos de grandes crises, é olhar para cima e nos dar conta de que Deus reina. É o que nos diz o verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E é interessante, irmãos, que o verso nos situa, começa citando no ano da morte do rei Uzias, justamente por causa da importância daquele monarca. 52 anos não são 52 dias. E eu recordo que, não sei, acho que poucos vão lembrar dessa época, do dia 1º de maio de 1994. Quem lembra o que aconteceu na manhã era um domingo, dia 1º de maio de 1994. Os mais jovens talvez não vão. Com o advento da internet, sim, né, há muitas informações, mas o que aconteceu que praticamente parou o país. Quem puder falar pode fazer igual o pastor Léo, né? Quem puder me ajudar com a pregação. A morte de Ayrton Senna. E os mais não vou dizer mais velhos, mais experientes, vão lembrar como o país foi comovido, foi mobilizado, pessoas chorando, as pontes cheias quando passava o cortejo fúnebre, o caixão sobre o carro dos bombeiros, e as pontes estavam, os viadutos lotados, as pessoas choravam nas ruas. E houve, inclusive, foi decretado luto nacional nessa época. E exatamente na morte do rei Uzias, no ano que ele morreu, foi decretado um luto nacional. Imagine como estava o coração daquela nação. Meus irmãos, teólogos como Matthew Henry, ele diz o seguinte: quando o trono terreno ficou vazio devido à morte do rei Uzias, Isaías foi consolado ao ver que o trono celestial nunca está desocupado. A morte de um líder humano aponta para a liderança eterna e imutável de Deus. E nós devemos nos lembrar disso, irmãos, que mesmo que líderes, mesmo que governos caiam, ou eles prevaleçam, ou eles tentem se perpetuar, eles não são perpétuos. Eles têm um fim. E devemos lembrar que o Senhor tem as rédeas nas mãos. É isso que a Bíblia nos diz: o Senhor inclina o coração do rei como Ele quer, para onde Ele quer. E devemos lembrar disso. Em tempo de crise, nós devemos lembrar que o Senhor é soberano, Ele está com a história nas mãos. Ele governa soberanamente.
Ele sabe exatamente que se passa conosco, ele não foi pego de surpresa. Ele não é pego de surpresa quando as coisas nos sobrevêm, quando as crises acontecem no mundo. Ele não foi pego de surpresa quando Adão resolveu desobedecer. Ele sabe exatamente, ele não improvisa. Ele tem a história nas mãos. Não importa, irmãos, mesmo que nós sejamos assolados pelo caos, pela dor, pelo desespero e as crises nos sobrevenham, mesmo que os recursos humanos falhem, mesmo que percamos a quem tanto amamos, mesmo que tudo pareça perdido, nós devemos lembrar que Deus está no controle. Deus está no trono e governa soberanamente. Ele jamais perdeu e perderá o controle. Ele é o Adonai, Ele é o Senhor da história. E é interessante que a gente sabe disso, mas na prática, quando o desespero bate, quando as crises vêm na nossa vida, e parece que muitas vezes vem de uma vez, né? Vem 1, 2, 3 seguidas, 4. Parece que tudo está contra nós e a gente perde os olhos e esquece disso. Certa vez ouvi uma senhora, quando estava no Cuiabá, eu lembro estávamos na casa de uma senhora e estávamos fazendo um culto lá. E essa senhora não entrou, eu observei aquilo, eu fiquei olhando e ela com uma aparência revoltada, né? E o pastor com quem eu trabalhava me chamou, fomos lá. E ela transtornada, dizendo o seguinte: eu não entendo porque Deus matou meu filho. Eu odeio isso. Ela estava transtornada, angustiada. Eu não vou participar disso, porque Deus matou meu filho. Ela não compreendia que o Senhor é quem dá a vida e tira a vida. Depois de algum tempo conversando com ela, orando com ela, o pastor conversando com ela, ela finalmente entendeu que a vida pertence ao Senhor. Os filhos não são nossos. Os filhos são herança dele. E a gente precisa sempre pensar nessas coisas, pensar no alto. Nossa mente tem que estar voltada. Nosso foco não tem que ser apenas terreno, tem que ser principalmente nas coisas do alto, irmãos. É o que Paulo nos diz. Lá em Colossenses 3:2, Paulo diz: olha, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A gente precisa pensar e lembrar que Deus é soberano, não só cantar. A gente canta, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, és Senhor absoluto. Nós precisamos nos lembrar e praticar isso. E mesmo que as crises venham, sejamos abalados, precisamos entender que esse Deus de todas as consolações permite que a gente passe por isso para consolar outros. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Para onde que nós voltamos nossos olhos em tempos de crise, irmãos? Para onde você vai em tempos de crise? Onde você se refugia? Na frustração, na dor, na amargura? Nós precisamos sempre lembrar que Deus está no trono. E além de Ele estar no trono e Ele ser soberano, Ele também é santo. Foi o que os serafins disseram, né? Santo, santo, santo. E na Bíblia, quando a gente vê essa repetição, né? Essa tri-repetição, isso é como um superlativo, né? Amplia essa ideia. O Senhor é absolutamente santo, absolutamente puro. E como absolutamente puro, irmãos, ele não pode ver o pecado, né? Ele não convive com o pecado. O reverendo Hernandes diz exatamente isso. Quando você diz santo, você define. Quando você diz santo, santo, você enfatiza. E quando você diz santo, 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 você coloca em grau superlativo. Nós precisamos ter essa plena compreensão da santidade de Deus. Meus irmãos, há quanto tempo você não vê pessoas lamentando por seus pecados? Chorando, lamentando, soluçando pelos seus pecados? Há quanto tempo?
Ontem eu assisti, eu lembrei do reverendo, esqueci o nome dele, que gosta de filmes, Epifânio. Eu queria falar Porfírio. Perdoe-me, reverendo. Mas eu também gosto. E eu estava assistindo um filme ontem que conta a história de George Whitefield. Vocês conhecem? O Grande Despertar, o nome. E é interessante que ele, depois que ele queria ser um grande ator, ele queria estar nos palcos, ele dizia para a mãe dele. Mas um dia ele se encontrou com John Wesley na faculdade, e ele fez algo que mudou o pensamento dele. Lhe deram um sapato novo, ele estava sendo humilhado ali, porque ele fazia a limpeza, ele limpava os pratos dos grandes nobres daquela faculdade. E ele recebe um sapato novo, e além de receber um sapato novo, eles trouxeram uma bacia com água e lavaram os pés dele. E aquilo chocou tremendamente, não somente a ele, mas ao outro colega que estava com ele. E depois eles o convidam para ir a um presídio, ele vai a um presídio, e aí ele ficou tão impactado com aquilo que ele disse, ele olhou um preso que estava num outro cômodo, e acorrentado, e ele quis pediu uma bacia, lavou o pé do preso e disse: eu não quero lavar somente o pé desse preso, mas eu quero lavar os pés de todos os presos que aqui estão. E John Wesley disse para ele: mas, George, são muitos presos, vão ficar não só essa manhã, vão ficar não só à tarde, mas durante a noite toda. Aí ele disse: não importa se vamos ficar a noite toda, mesmo que vocês não queiram, eu irei lavar os pés deles. Ele disse: não, eu vou ficar. Irmãos, e além disso, ele, diante do impactado com Deus, ele disse: não, eu preciso me abster, eu preciso me purificar. E ele ficou 30 dias preso no quarto, sem comer, sem beber, e John Wesley, preocupado com ele, bateu a porta: George, você precisa sair desse quarto, você vai morrer desse jeito. Ele disse: não, eu preciso ser purificado, eu quero ser puro. E ele disse: mas não é você. Ele dizia: eu preciso dar orgulho ao meu Pai Celestial. E John Wesley disse: não é você, é Cristo. E ele, impactado com aquilo, vai, sai, e estava chovendo, e ele cai ao chão em prantos. Essa consciência de santidade, da santidade de Deus deve nos impactar, irmãos. É por isso que quando muitas vezes pecamos, parece que algo não faz sentido, parece que não sentimos o peso, o peso do pecado, como diz o salmista, né? Os meus ossos estavam, como que estivessem apodrecidos por causa do pecado. Eu não conseguia dormir, porque a tua mão pesava sobre mim. Nós precisamos ter a compreensão da santidade do Senhor, irmãos. E a segunda coisa que aconteceu com ele, além da compreensão de ele olhar para o alto, foi que ele olhou para si, para dentro de si mesmo. Foi o que aconteceu no verso de 4 a 7. E ele disse assim: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando a gente tem essa percepção da santidade de Deus, não tem como a gente não olhar para nós e perceber que somos pecadores, que carecemos. Pecadores remidos, sim, em Cristo hoje, mas não tem como sermos insensíveis ao pecado. Pecarmos e não sentirmos isso. Foi o que aconteceu com Isaías, diante da santidade de Deus, diante daquele cenário. Aquele Isaías que ele dizia, proferia ais. Lembram que os ais na Bíblia expressam um julgamento, né? Ele vivia dizendo ais, né? E agora ele que diz: ai de mim. É como se ele dissesse: eu estou condenado, eu vou morrer. Meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. No seu livro clássico, Confissões, Agostinho relata a sua angústia profunda no jardim em Milão, ao perceber o peso dos seus pecados sexuais e filosóficos. Ele chorou copiosamente debaixo de uma figueira, humilhando-se diante de Deus, até ouvir a voz de uma criança dizendo: toma e lê. O que levou à conversão através da leitura de Romanos. O publicano, lembram da parábola do publicano? Em Lucas 18,
Ele não ousava nem olhar para os céus, ele batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E Jesus afirmou que este homem saiu justificado. E não o fariseu que olhava e batia e dizia ser melhor do que aquele que estava ali. Irmão, por qual razão nós não lamentamos mais pelos nossos pecados? Por que o pecado não nos incomoda? É por causa justamente que nós perdemos a percepção da santidade de Deus, do Deus que servimos. Que cantamos que Ele é santo, 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 mas nós não sentimos isso, não vivemos isso. Irmãos, e finalmente, após ele ter essa percepção, olhar para o alto e perceber que Deus é soberano, após ele olhar para dentro de si e perceber-se como um pecador, ele não ficou nesse estágio, ele foi perdoado. Foi o que aconteceu. Ele diz que os serafins vieram, tirou uma brasa com uma tenaz e tocou nos lábios dele. E disse que os pecados e a iniquidades haviam sido perdoadas, os pecados dele haviam sido perdoados. Quando nós entendemos que somos pecadores, quando nós confessamos os nossos pecados, nós somos plenamente perdoados por Deus. E a Bíblia diz que o Senhor nem sequer se lembra mais dos nossos pecados. 1 João 1,9 diz que se nós confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Talvez haja alguém que esteja nos assistindo, ou alguém aqui entre nós, que esteja numa condição de pecado, e aquele pecado lhe tem consumido, porque você acha que é um pecado muito grave, que não tem perdão. Mas há perdão no Senhor, quando nós confessamos, reconhecemos e confessamos o nosso pecado. Ele nos perdoa, sim. Ele é capaz de perdoar todo o pecado e toda injustiça. Ele apaga as nossas transgressões. E Ele não se lembra. É o que diz Isaías 43, 25 a 26. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E não importa o tempo que você tenha sido afligido ou viva sendo afligido por seu pecado. Se você admiti-lo, confessá-lo, você será plenamente perdoado. E agora, irmãos, depois de Isaías ter sido perdoado, ele finalmente volta os seus olhos agora não para o alto, não para dentro de si, mas olha para fora. E aí ele percebe que ele é a resposta para as aflições que estão ao seu derredor. Ele olha para fora e ele percebe que ele é a resposta ao chamado de anunciar as boas novas. Percebam, meus irmãos, que o envio nunca precede a restauração. Primeiro precisamos ser restaurados. Se alguém quer ser enviado, se alguém quer fazer missões, aliás, esse é o caráter da igreja. Uma igreja que não é missionária, ela não é uma igreja. Se alguém quer fazer missões, se alguém quer pregar o evangelho, anunciar as boas novas, levar a mensagem àqueles que estão perdidos, precisa ser restaurado, precisa ser perdoado, precisa confessar os seus pecados. Todos os crentes são chamados a ser testemunhas. Todos nós aqui presentes, e você que nos assiste, se foi perdoado, se foi restaurado, também foi chamado a ser testemunha. George Whitefield, ele ansiava tanto por ganhar almas, irmãos, que ele dizia assim em oração: se não queres dar-me almas, retira a minha alma. Nós sabemos que é um povo escolhido de Deus ao nosso redor, não só ao redor, mas em todo esse estado. A gente olha as manchetes, só vemos tragédias, mas a gente não vê, ou não se mostra, aqueles que têm trabalhado
velado por essas, trabalhado em prol da transformação desse caos. E o papel da igreja é esse, ser luz. Nós sermos luz em meio às trevas. Meus irmãos, quando Deus chamou Davi entre seus irmãos, ele encontrou um coração disposto a servi-lo. 1 Samuel 16, 11 a 13. Quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos, eles deixaram imediatamente o que estavam fazendo e o seguiram. Quando Jesus chamou Paulo no caminho de Damasco, ele se rendeu ao propósito de Deus. Todos nós, mês de missões, não deve ser apenas um mês, mas deve ser uma marca da igreja. As missões têm que ser a sua marca. Pessoas engajadas na obra, pessoas engajadas em pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Sabemos que nesse trabalho, nesse empenho de pregar as boas novas, nós vamos ser confrontados, vamos ser resistidos, mas o nosso papel é anunciar. Eu gostaria de terminar essa pequena palavra, essa manhã, trazendo uma frase de John Stott, que achei bem interessante, que sintetiza um pouco aquilo que nós queríamos trazer nesta manhã para nós refletirmos. A adoração que não resulta em missão é hipocrisia. Isaías começou a sua experiência prostrado em adoração, diante do trono, e terminou-a de pé, pronto para ser enviado ao mundo. Uma igreja que realmente contempla a glória de Deus não consegue permanecer em silêncio dentro das quatro paredes. Que as quatro paredes não sejam o limitador do fato do desejo de fazer missões. Que saiamos, afinal, isso é igreja, né? Chamados para fora. Então, que Deus nos abençoe nessa manhã, irmãos.